Fala pessoal, bom dia, Ruth capítulo 2, hoje é o seguinte, eu prometi para você que ia terminar o livro de Ruth essa semana, não vou conseguir, tá? Peço perdão, fiquei ruim esses dias aqui, então agora eu tô me recuperando, mas ainda tô com a cabeça meio pesada, mas eu vou terminar Ruth 2 hoje, segunda o 3 e terça-feira o Ruth capítulo 4, e aí fechou, tá bom? No nome de Jesus, eu vou conseguir sim, eu quero que você tenha paciência comigo, tá? Então vamos lá, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara aí que Deus vai falar com você e comigo hoje, tá bom? Ruth capítulo 2 é um tema tipo de novela da Record. Já foi feito, né? Mas olha só, quero passar para você o contexto primeiro e finalizar com palavras de Jesus e do apóstolo Paulo. Bom, é o seguinte, o capítulo 2 é uma continuação direta do capítulo 1, onde fala que Noemi e Ruth retornam para a terra de Belém, a casa do pão, que eles tinham ouvido que tinha voltado ali o sustento, mas agora elas eram viúvas, não tinham seus maridos e tinham que ter sustento de alguma forma. E diante disso, Ruth ela vai recolher espigas na terra dos outros, ou seja, espigas de cevada e espigas de trigo, ou seja, era a forma de sustento que elas teriam ali. E elas iam recolher, ela ia recolher na verdade, porque Noemi já era idosa, tinha outro tipo de função e atividade ali. Ia recolhendo, ia recolhendo, ia recolhendo. Uma pessoa normal recolhia em torno de 1 quilo a 2 quilos até o final do dia. Porque você pensa, realmente uma espiga de cevada e uma espiga de trigo é muito levinha. Então você imagina o tamanho que elas carregavam, o tamanho que tinha ali. Porque outro que ia juntando, mas no final dava 1 entre 2 quilos aí. Bom, o que aconteceu? Ela cai por sorte na terra de um homem chamado Boaz. E aí você fala assim, Boaz, tá, já ouvi esse nome e tudo mais, mas e aí? Onde que tá esse nome aí? Quem é filho de quem e tudo mais? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, tá? Em Mateus capítulo 1, ele é a genealogia do Senhor Jesus. E às vezes nós ficamos com preconceito de genealogia, mas mostra o quanto ela é importante, tá? Então eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, ó, pega a sua caneta e vamos ler vamos ler o versículo 4 e o 5, tá? São alguns nomes aqui difíceis de se pronunciar às vezes, mas você vai entender onde eu vou chegar. Olha só, versículo 4. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Agora fica vendo. Salmão gerou de Raabe. Quem que é Raabe mesmo, gente? Juízes, capítulo 2. Vamos lá para Juízes? Ó, põe uma mão na Bíblia assim, ó, para não fechar. E ó, Juízes, capítulo 2. Conversamos há pouquinho tempo. Perdão, Juízes não. Josué, tá vendo? Ó, eu tô meio ainda a cabeça doida. Josué, capítulo 2. Vamos lá, ó. Cadê? Olha só a epígrafe. Josué envia 2 espias a Jericó. E esses espias caíram na casa de quem? Raabe, a ex-prostituta ali de Jericó, onde ela recebe os espias, pois ela ouviu os feitos do Senhor e ela temeu e tremeu diante disso. Ela confiou no Senhor, recebeu os espias e foi a única daquela cidade a ser salva, a ser justificada, ela e sua casa. Ou seja, volta lá para Mateus 1. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ponto. Boaz é filho de Raabe, pessoal. Olha só que interessante isso, né? E aí depois, já vai ver um spoiler aqui. E Boaz gerou de Ruth a Obed. De Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Olha só, e assim vai até Jesus Cristo, né? Pessoal, isso é fantástico, isso é maravilhoso para nós entendermos que a genealogia do Senhor, ela é perfeita com pessoas imperfeitas. Então, não se joga para baixo, não. Tá? Não se joga para baixo, não. Eu e você, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos difíceis, nós somos complicados, nós temos nossas manias, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Então não fica se jogando lá embaixo, não, porque o Senhor nos criou para cumprir o propósito dele, e Ele quer nos capacitar, Ele quer nos ensinar o caminho que devemos seguir. Então, que no nome de Jesus, você não se apegue aos adjetivos negativos que você mesmo às vezes se dá no espelho. Não faça isso, mas que você abra a Bíblia e você reconheça que você é filho de Deus, amado do Senhor. E ainda sendo falho e pecador como nós somos,
na nossa fraqueza, nós possuímos força no Senhor, porque Ele nos capacita. É isso que nós devemos absorver dessa palavra inicial, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. O que vai acontecer? Eles vão se encontrar, Boaz, olha, mas peraí, quem que é essa moça aí? Aí começa toda uma paquera e tudo mais, aquele amor à primeira vista, conversinha ali, não, pode ficar aqui, pode recolher à vontade as espigas aí, e ela até pergunta ali no versículo 10, né? Ela fala assim, mas por que o senhor achou graça em mim? Eu sou estrangeira, né? Ela fica até meio tímida, né, tudo mais. E ele fala uma das frases também mais importantes que a Bíblia nos apresenta. Olha o que ele fala. Boaz disse assim, ó: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Olha só. Depois do falecimento do seu marido, você deixou seu pai, você deixou sua mãe, a terra que você nasceu, você veio para um povo que antes você não conheceu, e o Senhor vai galardoar o teu feito, e será cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre as asas que você veio se abrigar. Boaz era um homem muito sábio. Olha só as palavras dele aqui, ó, colocando o Senhor acima. Um pouco antes, né, no verso, deixa eu ver aqui, ó, no verso, acho que é os 4, o verso 4, onde ele conversa aí com os seus segadores, fala assim, ó, o Senhor seja convosco. Ele já chega dizendo sobre isso, ele já coloca o nome do Senhor à frente. Como é bom a gente se encontrar com pessoas que tem sempre a palavra de Deus saindo de seus lábios. Uma palavra de bênção, e não uma palavra de murmuração, de reclamação, uma palavra de peso, pelo contrário, palavra de Deus. O Senhor te abençoe, nossa, o Senhor está agindo na sua vida, o Senhor fez isso, a palavra diz assim. É isso que nós devemos buscar. Pessoas que têm a palavra de Deus em si, porque o próprio Deus o capacitou. Então Boaz aqui é um homem diferenciado. E aí Ruth, ela se sente assim daquele jeito primeiro, mas depois ela vai entendendo, ela vai vendo, e ela vai andando e vai aceitando tudo aquilo. E aí depois fala que ela sai um pouquinho de cena e Boaz fala para os seus segadores, fala assim, faz o seguinte, enquanto ela está colhendo, vão derrubando um pouquinho das espigas para ela recolhendo também. Olha isso, pessoal, que coração é esse, né? E aí os segadores vão derrubando de propósito, ela vai recolhendo, e no final do dia, fala ali o versículo 17, que ela recolheu quase uma efa de cevada. Então, basicamente, ela recolheu entre 13 a 15 quilos de espigas. Pessoal, uma pessoa comum recolhia entre 1 e 2, ela recolheu 15. Só que é fantástico, pessoal, fantástico, porque mostra que a compaixão do Senhor, o plano do Senhor, a provisão de Deus, ela não falha, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e o Senhor preparou esse momento aqui, diante de uma situação que para ela era inimaginável, mas por uma boa ação dela lá atrás, onde ela honrou a Noemi, ela honrou ali a sua sogra, ela foi com ela, não a desamparou, andou juntamente com ela sendo idosa, foi até a terra, deixou o seu povo, deixou o seu pai, deixou sua mãe. Isso aqui é maravilhoso. E aqui eu quero até focar e encerrar qual que é o princípio para nós aqui. Mateus capítulo 19, versículo 29, tá? Mateus 19, 29. Tem outros textos sinóticos, que são Marcos 10 e Lucas 14, mas eu quero ler Mateus 19 com você, tá bom? Olha só o que o Senhor Jesus fala no versículo 29. Mateus 19, versículo 29. Jesus diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha isso, pessoal, que palavra do Senhor Jesus maravilhosa. Então, se o nosso passado foi tenso lá atrás, e hoje nós olhamos e realmente deixamos muita coisa lá para trás para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor, louvado seja Deus, porque Ele moveu isso no nosso coração, Ele realmente transformou o nosso ser, e hoje podemos adorá-lo e servi-lo, e receberemos das suas mãos a vida eterna. Olha só, isso é maravilhoso. Se apega a essa palavra. Tudo que você deixou lá atrás, já foi. Aquilo não é mais valioso do que o Senhor Jesus tem para nós. E depois eu quero que você medite em Efésios capítulo 2. Medite nesse texto de todo o seu coração, tá bom? Para você entender que nós não somos mais estrangeiros do Senhor, somos filhos de Deus. Nos vemos no capítulo 3. Um grande abraço, Deus abençoe.